Olá, então, alunos e alunas, sejam muito bem-vindos à nossa continuação dessa linda, maravilhosa, fantástica, única aula de Cálculo 2. Tenho certeza que vocês ficaram morrendo de saudade nesse feriado, mas estamos aqui de volta, os cachorros latem, a caravana passa, mas a gente não para. Bom, na última aula, eu deixei um exercício para vocês realizarem essa soma de Riemann à esquerda, utilizando aí 6 retângulos, tá? Com essa funçãozinha linda aqui, x² mais 1. Então, eu tenho uma função, esta função me dá como gráfico esta curva, e eu quero encaixar aqui dentro 6 retângulos. Sendo que eu vou ter, eu quero encaixar estes retângulos no intervalo entre 0 e 3, tá? Porque lembra que esta função, ela vai infinitamente para cima e vai aqui, ó, infinitamente para a esquerda, tá? Então, ela é infinita. A gente pega um pedacinho dessa função e é nesse pedacinho que a gente quer calcular a área aqui embaixo do gráfico, ok? Quem não sabe, quem tá perdido, mais perdido do que cego em tiroteio nesta aula de hoje, é porque muito provavelmente não viu ainda as aulas anteriores. Então, se você é um desses que está perdido, você volte, pare tudo e vá lá, eu espero, né, aqui. Vá lá e assista todas as aulas anteriores, então, essa última aula em que a gente começou a ver sobre integração, a gente viu também sobre a soma de Riemann à esquerda. Esta aula aqui vai ser curtinha, rapidinha, a gente vai resolver este exercício e vamos ter um exercício proposto, uma atividade avaliativa que estará disponível para vocês juntamente com essa aula, ok? Então vamos lá, resolvendo esta daqui. Então a gente vai resolvendo, vamos revisando, vamos conversando um pouquinho de novo sobre esses conceitos, tá? Então eu tenho aqui a função, 6 retângulos, Primeiro passo, o que eu tenho que saber? Eu tenho que saber, se eu vou encaixar estes retângulos, se eu vou começar a desenhar os retângulos no ponto mais à esquerda ou no ponto mais à direita. Professora, isso muda, isso altera? Altera totalmente. Isso muda a altura do retângulo que você vai tentar encaixar aqui, tá? Então, por isso é muito importante você saber para que lado você tem que começar a subir o seu retângulo. Nesse caso, a gente sempre vai subir o nosso retângulo no ponto mais à esquerda, ok? Bom, agora eu vejo aqui que eu tenho de 0 a 3, ou seja, se eu considerar isso aqui uma medida, um comprimento, eu sei que eu tenho 3 unidades. Só que dentro dessas 3 unidades eu quero encaixar quantos? 6 retângulos. E eu quero encaixar 6 retângulos do mesmo tamanho. Como é que eu vou fazer isso, portanto? Como é que eu vou saber qual vai ser o tamanho da base de cada retângulo? Como assim, professora, base? A base é aqui, ó. Aqui é a base, é o pezinho dele, isso, a base, tá? E aqui é o quê? A altura. Então, eu preciso saber, quanto vale essa base para eu conseguir desenhar. E depois a gente vai descobrir a altura. Por que a gente precisa saber base e altura mesmo desses retângulos? Ora, porque a gente justamente está querendo enfiar os retângulos aqui para quê? Para calcular a área. Então, para facilitar o cálculo da área, a gente vai colocar os retângulos aqui. Vamos calcular a área de cada retângulo para a gente ter uma ideia aproximada do valor que esta área vale. Então, no anterior, a gente tinha calculado, a gente tinha feito a soma de Riemann com 3 retângulos. Foi isso? Com 3 retângulos. E com esses 3 retângulos, se eu não me engano, a área foi 8. Peraí, vamos fazer a mágica aqui da tecnologia. Isto mesmo! Eis que surge. Aqui está. Então, a gente calculou já isso anteriormente, a gente encaixou 3 lindos retângulos ali dentro e calculando a área desses retângulos deu 8. O que a gente descobriu também olhando esta área aqui? A gente viu que o que a gente calculou mesmo foi essa área marrom. Isso que está em verde foi uma área que a gente não calculou. Então, provavelmente não, certamente o que a gente tem? É que a área verdadeira aqui embaixo, ela é maior do que o 8, porque o 8 é só o que está em marrom, mas eu ainda preciso considerar esse verde. Por isso que à medida que a gente vai aumentando, a gente vai encaixando mais retângulos, a ideia é justamente diminuir esta área perdida aqui, tá? Então, vamos lá, que lindo! Vamos primeiro calcular quanto vai valer a base, então, de cada retângulo. Se eu tenho essa de 0 a 3 e eu quero encaixar 6 retângulos, para a gente calcular a base,
É super simples, suave na nave. Você divide o comprimento total que você tem, nesse caso são 3, né? É de 0 a 3. Eu vou dividir pelo número total de retângulos que eu tenho, que é 6. 3 divididos por 6 vai dar 0,5. Isso quer dizer o quê? Esse vai ser o comprimento da base dos meus retângulos. Professora, todo retângulo vai ter a mesma base? Vai ter a mesma base. Eu quero retângulos, então, que tenham o mesmo comprimento de base. O que vai diferenciar entre eles? As alturas, tá? Aqui eu vou ter um retângulo menorzinho, mais baixinho. Aqui eu tenho um médio, aqui eu tenho um maior, tá? Então, o que vai mudar entre eles é a altura. A base permanece sendo a mesma. Nesse caso aqui, 0,5. Perfeito? Então, se a gente sabe que a base é 0,5, eu sei que eu vou ter o quê aqui dentro dessa minha reta, né? Olhando aqui para o X, que é onde vai ficar a base do nosso retângulo. Eu sei que o primeiro retângulo, como ele vai ter 0,5 de base, vai de 0 até 0,5, não é isso? Para dar um comprimento de 0,5. Então, eu vou marcar o 0,5, que eu sei que ele está envolvido. Podia ser um pouquinho mais para o lado aqui, mas né? Simbolizando que ele é a metade entre 0 e 1. Também, o próximo retângulo, então, esse vai ser o primeiro. O segundo vai estar entre 0,5 e 1. Esta é a base dele, que vale 0,5, né? Porque 1 menos 0,5, este comprimento também vai valer 0,5, vai valer meio. Ainda eu vou ter de 1 a 1,5, não é isso? Que vai ser o meu terceiro retângulo com a base de 1 a 1,5. O quarto, de 1,5 a 2. O quinto, 2 a 2,5, também vai aparecer aqui. E, por último, o sexto retângulo de 2,5 a 3. Estas vão ser as bases desses retângulos, ok? Agora a gente precisa saber quanto vai valer as alturas, não é isso? Mas antes disso, vamos desenhar estes retângulos bonitões aqui, pra gente saber aonde, né, qual vai ser o ponto que a gente vai precisar usar de X para calcular as alturas. Então, como eu disse para vocês, é uma soma à esquerda, portanto, eu começo sempre no ponto mais à esquerda. Vou desenhar o meu primeiro retângulo. Eu tenho 0 e eu tenho 0,5. Como é à esquerda, eu vou subir a altura deste retângulo a partir do ponto mais à esquerda, que é o 0. Eu subo. O que é subir, prof? Você vai do 0, do ponto, até você encostar na curva, até encostar no gráfico. Então, subiu aqui, pim, encostou. Uma vez que ele encostou, você segue reto, agora sim, uma linha horizontal aqui paralela ao eixo X, até chegar na altura do 0,5. Aí sim, fecha o seu retângulo. Então, aqui ele vai para cá, até o 0,5. Aqui a gente fecha e, portanto, a gente tem o nosso primeiro retângulo, viram? Mas, né, achatadinho menorzinho, o que já dá essa ideia, já dá essa impressão pra gente que a gente tá reduzindo essa área perdida. Olha que maravilha! Beleza? Esse é o primeiro. Então, a gente vai precisar calcular depois a área desse retângulo, que é a nossa área 1. Fazendo o segundo retângulo, da mesma forma, esquece os outros pontos, a base desse segundo retângulo vai ser o quê? De 0,5 a 1. Qual é o meu ponto mais à esquerda? É o 0,5. Então, é a partir dele que eu vou subir até encostar aqui nessa minha curva do gráfico, e daí eu sigo reto e fecho o meu segundo retângulo. Então, de novo, subiu do 0,5, encosta aqui na curva, vem reto e desce no 1, ok? Esse é o nosso lindo segundo retângulo, que a gente vai calcular a nossa área 2. E assim a gente vai desenhar os 6 lindos retângulos. Então, 1, né? Agora, entre 1 e 1,5, de novo, o ponto mais à esquerda é o 1. Sobe aqui pelo 1, vem reto. Então, ó, vem reto, viu? Não vai subir. Vem reto, para às vezes tua reta ficou meio caída, não tem problema. Isso aqui é licença poética. Abaixa aqui, fechou nosso terceiro retângulo. Olha que lindo! Área 3. Professora, ó céus, eu já percebo uma coisa. O que você percebe é que você está diminuindo esta areazinha aqui, ó, que você não conta, né? Esta área que você acaba deixando de lado porque você está encaixando os retângulos. Aqui essa área foi muito grande, o que deu um erro muito grande, como a gente vai ver depois, que o valor real desta área
ela é bem maior do que o 8. Então aqui eu tenho um erro muito grande. À medida que eu começo a encaixar mais retângulos, aumentei a quantidade de retângulos, esse erro vai diminuindo. Olha que lindo, que divo. Continuando o quarto retângulo, agora entre 1,5 e 2, a gente vai subir pelo ponto mais à esquerda, que é 1,5. Sobe aqui, vai reto e desce. Este é o nosso retângulo de número 4. De novo, entre 2 e 2,5, sobe, encontra a curva, reto e desce, beleza? Este é o nosso retângulo A5. Finjo que eles estão todos com a base muito bonitinha, idêntica de vocês, vai ficar perfeito, vocês estão aí com a régua, né, fazendo a coisa mais linda, super caprichada, ganha a estrelinha da prof. E o nosso último retângulo, 2,5 e 3, de novo, meu ponto mais à esquerda, ó, agora só entre esses dois é o 2,5. Então, eu vou subir, né, fecho e desço para o nosso último e lindo retângulo. Essa vai ser a área 6, ok? Então, o que a gente tem aqui, na verdade? A gente tem que a área embaixo dessa curva que eu vou calcular vai ser igual à soma da área 1, área 2, 3, 4, 5 e 6. Então, ao calcular a área de cada um desses retângulos, no final, é só eu somar para eu conseguir uma estimativa mais aproximada do valor real. Vai ser mais aproximada do que essa daqui. Mas ainda assim não vai ser a verdadeira, porque olha só, a gente tem áreas que a gente está desconsiderando. A gente tem áreas que a gente está deixando de contar aqui. Então, eu vou precisar aumentar a minha quantidade de retângulos. Vocês vão ver que essa soma de Riemann, ela serve para explicar que a integral nada mais é do que uma soma infinita. Ou seja, para eu conseguir calcular isso de uma forma real, para eu conseguir calcular exatamente quanto vale esta área aqui embaixo dessa curva, eu preciso ter infinitos retângulos. E eu preciso somar estes infinitos retângulos. E é isso que a integral faz. Ela é uma soma de muitas coisas. Lembra que eu falei na última aula? E nessas coisas chegam a ser infinitas, para que a gente tenha um valor exato, ok? Bom, mas isso veremos mais pra frente, conceitinho, né, definitivo, conceito clássico de integral. Por enquanto, então, nos resta agora calcular estas áreas. Então, vamos lá. Vamos começar com a área 1, ok? A área 1, o que ela vai ser? A área 1, ela tem como base 0,5, porque eu sei que todos eles vão ter como base 0,5. E como eu sei que o cálculo do triângulo é a base vezes a altura, vou chamar aqui essa altura de H, né, em geral a gente chama de H, então aqui eu tenho que multiplicar esta base agora pela altura deste primeiro retângulozinho. Então, qual vai ser a altura dele? O que a prof falou para vocês? Aonde, né, que está o ponto mais, né, alto, aonde que eu subo, né, em qual desses pontos em X que eu subo e encontro a curva? É sempre naquele mais à esquerda. Então, na verdade, a altura dele, este valor aqui, né, esta altura dele, ela é dada pela função, ele é f de x. Por quê, prof? Não entendi. Porque o que a gente está calculando, ó, aqui, na base, a gente calcula no eixo x. A altura, a gente calcula no eixo y. Para eu saber quanto vale este valor de y aqui, que dá a minha altura, o que eu preciso saber? Eu preciso saber quanto vale este valor aqui, que é a minha curva, ou seja, quanto vale f de x, quanto vale y, quando eu tenho um x igual a 0. É isso que a gente faz para calcular a altura. Então, eu pegando aqui, então uma tabelinha aqui para a gente ir calculando essas alturas, para um x igual a 0, quanto que vai valer meu f de x? Ou seja, quanto vai valer este ponto aqui, ó, que vai fornecer para mim a nossa altura? Este ponto aqui, porque é o ponto de y que corresponde a um x igual a 0. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou substituir na nossa função, porque ela tem esta sentença mágica, eu substituo nela, aonde eu tenho x por 0 e calculo. Então, f de x, nesse caso, vai ser o quê? 0 ao quadrado, que é 0 mais 1, portanto, é 1. Então, eu vou ter que a minha área 1, ela é dada por 0,5 vezes 1, que é igual a 0,5. Tenho aqui uma calculadorinha para a gente calculando os quadrados. Então,
Professora, mas a gente não pode usar calculadora em cálculo. Não pode mesmo, tá? Essas calculadoras, principalmente, né, assim, essas HPs mais Tananói, né, que faz a integral toda pra vocês não podem, né? Se bem que eu acho que vocês iam gastar mais tempo programando e fazendo, né, as integrais nessas HPs do que realmente estudando e realizando o exercício, porque são integrais bem simples, né, derivadas bem simples na prova. Mas, né, como a gente tá, se estou em casa aí também, né, lógico que vocês vão acabar usando, e para esses cálculos aqui, lógico, eu não vou pedir para vocês ficarem fazendo de cabeça aqui, né, 1,5, 2,5 ao quadrado, menos 1, mais 1, você faz rapidinho na calculadora, tá? Não tem problema. O importante é vocês entenderem os conceitos. Área 2. Legal? Achamos quanto vale essa área 1, que é 0,5. A área 2, ela vai valer quanto? A área 2 vai valer 0,5, que é a base também, tá? Vezes o quê? Agora a altura. Aonde que eu vou ver a altura dela? Aonde que eu vou calcular, né, este f de x? No x igual a 0,5 ou no x igual a 1? Olhando o segundo retângulo, esqueça os outros. Olhando este retângulo, em qual desses pontos eu vou calcular, né, utilizar ele, substituir aqui na função como x para calcular a altura? Sempre no ponto mais à esquerda. Por isso que a gente diz que essa é a soma de Riemann à esquerda. Portanto, é o 0,5. Para esse retângulo 2, a altura ela vai ser fornecida pelo valor da função quando eu tenho x 0,5. Então, substituindo aqui, para o nosso x 0,5, nós teremos 0,5 ao quadrado. Professora, 0,5 ao quadrado é 1. Não, olha aqui, ó, 0,25 mais 1 é igual a 1,25. Então, eu vou ter que a altura para esse meu segundo retângulo é 0,5 vezes 1,25. A gente multiplica aqui por 0,5, a gente tem 0,625. Estão conseguindo enxergar aí? Portanto, essa é a área do nosso segundo retângulo, área 1, área 2, ok? Vamos para a área 3, a área do nosso terceiro retângulo. De novo, base, olhando agora este retângulo aqui, o número 3, tá? A base, a gente sabe que sempre vai ser 0,5, né? Tá de 1 a 1,5, então a base aqui é 0,5, vezes a altura, de novo, nesse terceiro retângulo, aonde que eu vou, né, utilizar, qual valor de x eu vou utilizar para substituir aqui e achar o valor de f de x que me dá a altura? Sempre o mais à esquerda. Então, esquecendo estes outros retângulos, vai me dar, né, o valor mais à esquerda é o 1. Portanto, eu vou ter que para x igual a 1, eu vou ter um f de x igual a 1 ao quadrado, que é 1, mais 1 é 2. Portanto, a área 3 vai ser 0,5 vezes 2. Aí sim, isso daqui, né? 0,5 vezes 2 é 0,5 mais 0,5, que vai dar 1. Beleza? Então, calculamos, olha que fácil, que tranquilo, que divertido. Calculamos a área 1, 2 e 3. Agora falta a 4, a 5 e a 6. No final, a gente vai somar todas essas áreas para a gente descobrir quanto vale essa área em verde aqui, ó, que a gente, né, rachurou, que a gente está dizendo que é a área sob esta curva. Então, a área 4, novamente, facinho, 0,5 vai ser a base que multiplica a altura. 1, 2, 3, 4, é este o retângulo que nós estamos trabalhando. Sempre olhe o ponto mais à esquerda, 1,5. Vem aqui, então, para x, 1,5, vamos calcular quanto vale f de x, que vai ser a nossa altura. Então, a gente vai ter ali 1,5 vezes 2, vezes 2 não, opa, 1,5 ao quadrado. Ok, 1,5 ao quadrado, que deu 2,25, mais 1, que vai dar 3,25. Ok? 3,25, portanto, é a nossa altura. Então, eu vou ter 0,5 vezes 3,25. Multiplicando, então, 3,25 vezes 0,5 a base, a gente vai ter 1,625, é a área 3. Tranquilo? Área 3 não, perdão, área 4, né? 1, 2, 3, 4, estamos aqui. A área deste quarto retângulo. Área 5 de novo, base, 0,5. Altura, área 5, de novo, o ponto sempre mais à esquerda, este é o nosso retângulo 5, portanto, é o 2. Utilizando, então, para x igual a 2, o que a gente vai ter? Para x igual a 2, 2 ao quadrado é 4 mais 1.
o nosso f de x, ou a nossa altura, vale 5. Então, a gente vai ter 0,5 vezes 5. Você fazendo aqui, facinho, vai dar 2,5, ok? 2,5 é a sua área de número 5. E por último, a área 6, o sexto e último retângulo. Então, a nossa área 6 vai ser dada também pela base, mesma base. Professora, sempre a mesma base? Sempre. Quando você trabalha com retângulos aproximantes, que são esses que a gente tenta encaixar aqui, a gente trabalha com o mesmo tamanho de base, ok? Que vai mudar sempre a altura. 0,5 vezes, por último aqui, então, este é o nosso último retângulo. Então, qual vai ser o valor de x que a gente vai usar para calcular o f de x, que é a altura? É o 2,5. Então, daí chega aqui, 2,5, a gente vai substituir, né? 2,5 eleva ao quadrado, deu 6,25, mais uma unidade, 7,25, ok? Então, vezes 7,25, vezes 0,5, 3,625. Então, 3,625, que lindo, que sucesso! Agora, o que a gente faz? Para calcular a nossa área total, a gente vai fazer o quê? A gente vai somar a área 1 com a 2, com a 3, com a 4, com a 5 e com a 6. Ou seja, somar todos estes valores de área que nós encontramos, que são referentes a estes pedacinhos, estes retângulos verdes. Ok? Somando tudo, nós teremos, então, somando todos estes valores, 9,875. Ê, viva! Professora, oh céus, realmente, o que aconteceu? A gente tinha, quando a gente encaixou só 3 retângulos, uma área de 8 unidades, foi essa área que a gente encontrou, tá? Quando a gente aumentou este número, né, dobrou, foi para 6, esta área já aumentou, como a gente esperava, né, que iria aumentar, porque a gente estava desconsiderando uma quantidade muito grande aqui de área. Então, ela foi agora para 9,875. E agora, o que será que vai acontecer se nós encaixarmos 12 retângulos aqui? Tcharam! Professora, eu já sei, vai aumentar. Não sei, não tenho certeza. Para isso, então, nós vamos fazer a nossa primeira atividade avaliativa deste segundo bimestre, delicinha, que segue junto aí acompanhada do vídeo. Ok, gente? Qualquer dúvida, então estou à disposição e vamos conversando. Tchau!